Muita paz, muita luz a todos. Sejam muito bem-vindos às minhas redes sociais, ao meu Facebook e também ao nosso canal Pleiadianos Resgate Planetário, que se encontra no YouTube. Se você ainda não conhece, se você ainda não é inscrito, eu te convido. Eu gostaria de tratar com vocês hoje sobre algo que muitas pessoas elas me pediram, principalmente no meu canal no YouTube, Pleiadianos Resgate Planetário. Teve um vídeo em que eu fiz lá com o título Como eu deixei de ser milionário e o porquê eu deixei a vida de riqueza e de dinheiro. Então, se você por acaso desejar encontrar esse vídeo, que você venha entrar lá no canal, procurar esse vídeo, até para você poder entender melhor a segunda parte da história que eu vou estar relatando aqui nesse momento agora. Bom, como eu havia dito nesse vídeo anterior, o porquê eu abandonei, a vida de milionário, fama, dinheiro e todas essas coisas. E na realidade, que é o título desse vídeo, o porquê eu decidi me tornar um nazireu. Bom, talvez muitos de vocês não saibam, o que é um nazireu. Dentro do judaísmo, nazireu é um homem ou uma mulher que ela faz um voto a Deus. E durante esse voto que ela faz a Deus, pode ser um voto perpétuo, como pode ser um voto apenas por um tempo também. E implica várias coisas, O apóstolo Paulo mesmo, Shaul Hachalia, que vocês conhecem melhor por apóstolo Paulo, ele fez voto de nazereado. Há quem diga, também que o próprio Yoshua HaMashiach, Jesus Cristo, era nazireu também. Mas para poder simplificar e para poder ficar no melhor entendimento, para não se estender muito nessas questões no vídeo, o voto que eu fiz, principalmente quando eu deixei de lado toda aquela minha vida de dinheiro, de riqueza, tudo aquilo que já estava tudo planejado para mim há mais ou menos umas 2 décadas atrás. E eu decidi fazer um voto. E esse voto foi um voto que eu fiz comigo mesmo, como nazireu. Que é como se fosse uma espécie de monge, vou colocar assim nesses termos, para ficar mais fácil, para vocês compreenderem. Nesse voto, eu fiz um voto de pobreza, no sentido de que eu não teria nada que fosse para mim, ou não acumularia nada que não fosse estritamente necessário. Que tudo que eu ganhasse ou que eu viesse a ganhar, eu só tiraria o que fosse estritamente necessário para minha sobrevivência e não carregaria mais nada. E eu também, durante os 8 anos que eu passei como nazireu, eu usava uma roupa que é chamada de jalebá, que é uma espécie de túnica, bem semelhante, bem parecido, não é igual, mas bem semelhante à túnica, por exemplo, que os franciscanos usam, mas sem aquela corda, da castidade, simbolizando a castidade, não. Seria bem parecido com as roupas, para vocês poderem entender melhor, seria bem parecido com as roupas usadas no deserto, quando as pessoas até hoje, elas vão para o deserto e cruzam o deserto. Nessa época, eu tinha 7 batas, os 7 jalebás desse, e eu fiz um voto, com a espiritualidade, mas principalmente comigo mesmo, um voto de pobreza, um voto de celibatário, porque nesse momento, nesse período que eu fiz isso, eu não queria me envolver sentimentalmente com ninguém, porque eu queria justamente me autodescobrir, E entre esses votos que eu fiz de pobreza, de celibatário, acima de tudo isso e além de tudo isso, o principal era me doar inteiramente
para as pessoas. Então, o que aconteceu? Eu passei, por exemplo, em várias casas de recuperação, né, que chamam casa de recuperação ou casas de reabilitação, tanto para dependentes químicos como para dependentes alcoólicos. Então, a maioria dessas entidades, né, eram dirigidas por entidades religiosas. Algumas eram até evangélicas. Já trabalhei alguns anos em algumas entidades que eram católicas, por exemplo. E já trabalhei também em orfanatos e por aí vai. Mas por quê? O porquê que eu tomei essa decisão na minha vida, né, de seguir esse caminho? Primeiramente, pelos grandes exemplos que eu fui ao longo da minha vida e ao longo da minha jornada lendo e adquirindo, como por exemplo o próprio Jesus Cristo mesmo, e Buda também, né? O Buda, o Siddhartha Gautama, aonde ele tinha também toda ali uma vida bonita, uma vida planejada, mas ele queria mais. E assim como ele queria mais, eu também queria mais da vida. E uma das coisas que me moveu bastante a isso foi o medo. Sim, o medo. Embora eu já tivesse passado várias etapas na minha vida e já tivesse vencido vários tipos de medo, principalmente o apego, né, ao materialismo, o apego ao materialismo, o apego à fama, o apego ao poder. Eu já tinha superado isso, mas ainda tinha um medo que eu ainda não tinha superado. E esse medo que eu não tinha superado, e que foi um dos motivos e um dos pilares para mim me tornar um nazireu, ou vulgarmente falando, né, para ficar mais compreensivo, um monge mendicante, por assim dizer, foi justamente um medo que eu ainda tinha dentro de mim de perder as relações afetivas que eu considerava muito importante para mim. Que relações afetivas que seriam essas? Relações afetivas com a família, irmã, com pai, com mãe e com todas as pessoas que eu considerava importante na minha vida. No meu caso, e para vocês terem noção, eu sempre tinha pesadelos e sempre eu estava tentando arrumar um jeito de retornar para a vida dessas pessoas e eu nunca conseguia. E todas as noites eu tinha o mesmo pesadelo. E eu me perguntava por que toda noite eu tenho o mesmo pesadelo? O que esses pesadelos ou sonhos, né, eles estão querendo dizer? O porquê que eu sempre me sentia ali com medo, perdido, dentro daquele pesadelo que eu sempre tinha, né? Eu sempre me via distante dos meus pais, distante das minhas irmãs, distante das pessoas que eram mais importantes para mim. E eu sempre estava tentando, dentro do pesadelo, um jeito de retornar, de ficar próximo dele de novo. E eu nunca conseguia retornar e eu nunca conseguia ficar próximo deles. Foi então que eu percebi o que esses pesadelos, no meu caso, estavam querendo dizer para mim. Eu sentia medo de perder as pessoas que eu amava. Medo de perder, por exemplo, o amor da minha mãe, o amor do meu pai, o amor das minhas irmãs, o amor dos meus amigos, que eram bem próximos a mim, né, que eu considerava como irmão também. E esse medo que eu tinha de perder essas relações me consumia todos os dias. E esse medo, na realidade, é uma coisa que consome a maioria dos seres humanos. Os seres humanos, nós como seres humanos, nós vivemos muitas das vezes baseado no medo. Nossa, eu tenho muito medo de perder o meu marido, de perder o meu esposo, eu tenho medo de perder o meu filho, eu tenho medo de perder a minha mãe, eu tenho medo. Vocês estão compreendendo? E o medo, ele não pode ser a base da nossa vida. O medo, ele não pode ser a base de uma relação, seja ela qual for. O medo não pode ser a base de um relacionamento entre um pai e uma mãe, entre um pai e um filho, entre um filho e uma mãe, entre um esposo e uma esposa. O medo não pode ser a base do relacionamento entre dois amigos. Resumindo, o medo não pode ser a base do amor. E na realidade, esse medo, ele vinha de mim, ele partia de mim. E eu queria entender esse medo, eu queria enfrentar esse medo.
E como nos meus pesadelos e nos meus piores pesadelos e sonhos, eu estava sempre perdido em uma cidade e sempre tentando retornar de novo para a vida dessas pessoas que eu tinha medo de perder, o meu modo de enfrentar esse medo foi fazendo justamente o quê? Justamente me tornando nazireu por um tempo, que foi um voto de 8 anos que eu fiz, me afastando, pelo menos fisicamente, de todas essas pessoas, para que eu pudesse enfrentar esse medo e para que eu pudesse também compreender de uma forma melhor o que realmente era o amor sem medo. E foi uma experiência, assim, muito interessante e muito enriquecedora. Por quê? Nessa minha trajetória desses 8 anos que eu passei como nazireu, olha, eu passei, como eu mesmo disse, por casas de recuperação, por asilos, por creches, onde eu desenvolvi um trabalho puramente voluntário. Eu trabalhava na cozinha, eu trabalhava na limpeza, eu trabalhava fazendo palestras, eu trabalhava fazendo qualquer coisa que tivesse dentro daquele ambiente para mim fazer. E ao mesmo tempo também trabalhando com as pessoas. E eu podendo conhecer todas essas pessoas de esferas diferentes, né? De graus diferentes, de dificuldades na vida diferente, eu pude compreender algo assim muito importante, em que antes eu não entendia e eu não compreendia. Muitas dessas pessoas que eu encontrei, algumas delas eu convivi 1 ano, 2 anos, 3 anos. Algumas dessas pessoas, adultos, crianças, idosos, muitas das vezes eu passei um dia na vida delas, apenas um dia, nada mais do que um dia. Às vezes eu passava na vida delas algumas horas da minha vida. E eu percebi o quê? Eu percebi que essas pessoas, elas desenvolveram por mim um amor enorme, um amor muito grande. Que mesmo depois de eu ter saído da vida delas, né? Porque eu tinha que continuar a minha jornada. Mesmo depois de eu ter saído da vida delas fisicamente, eu não estar mais na vida delas fisicamente, elas continuavam me amando. Foi aonde eu compreendi que o amor, ele é totalmente gratuito. Muitas das vezes nós achamos e nós imaginamos que o amor, ele é medido pelo tanto de coisas que a gente faz. Que o amor, ele é medido pelo tanto de anos que a gente passa na vida de alguém, que a gente passa na vida de uma pessoa. E que se de repente, por qualquer motivo, nós precisarmos nos afastar um pouco, seja pelo que for, o motivo que for, esse amor vai acabar. E isso não é uma verdade. Porque olha, quantas e quantas pessoas que eu conheci nessa minha jornada, nessa minha trajetória, e que às vezes eu me perguntava, puxa vida, mas como assim? Como que essa pessoa me ama tanto? Como que essa criança me ama tanto? Como que esse idoso me ama tanto? Sendo que eu ofereci tão pouco para ele, pelo menos na minha visão, né? Eu tinha oferecido tão pouco. Às vezes foi uma palavra, às vezes foi um abraço, às vezes foi um tempo que eu permaneci ali na vida deles, mas em comparação com todos os anos que eu vivi com a minha família física, né? Em comparação com todos os anos que eu vivi com os meus amigos, em comparação a todos os anos e as décadas que eu vivi em corpo presente com as outras pessoas que eu convivia, nem se comparava. Porque muitas das vezes essas pessoas que eu convivi durante décadas e durante anos da minha vida, seja dentro da minha família física, seja fora da minha família física, seja amigos meus, muitas das vezes, muitos deles não tinham esse amor verdadeiro por mim. Tinha aquele amor de apego, ou muitas das vezes aquele amor de, bom, o Ariel ele está aqui, ele está sendo útil de alguma forma, então enquanto ele está sendo útil, enquanto ele está aqui, nós amamos ele. A partir do momento que ele foi embora, o amor acabou. Não estou dizendo que isso foi uma regra na minha vida, de maneira nenhuma, mas estou apenas dizendo que isso sim, foi uma coisa que eu observei e foi uma coisa que aconteceu. Ou seja, pessoas, né, da minha vida que eu me distanciei,
e que elas simplesmente, na maneira delas e no jeito delas, elas deixaram de me amar. Elas deixaram de gostar de mim. E deixaram de me amar e deixaram de gostar de mim por quê? Pela ausência? Não, não é pela ausência. Pois justamente nesse caminho foi aonde eu aprendi que quando nós amamos alguém, e nós amamos alguém de verdade, nada pode acabar com esse amor. Não é o tempo que pode acabar com esse amor. Nem mesmo a morte física pode acabar com esse amor. Porque o que realmente importa quando nós amamos alguém ou quando nós somos amados por alguém é o significado que essa pessoa teve na nossa vida. O significado que essa pessoa teve na nossa vida, seja durante 10 anos, 20 anos, seja durante 50 anos, ou seja durante apenas uma hora, ou seja muitas das vezes durante uma conversa. Que muitas das vezes você pode pensar que, poxa, mas espera aí, o que eu fiz para uma pessoa em uma conversa, em uma hora ou em um ano? Nós fizemos muito. Nós fizemos muito no sentido de que essa pessoa, ela conseguiu enxergar em mim, consegue enxergar em nós o significado que nós temos para ela. Ao contrário de muitas pessoas que nós podemos conviver anos, décadas ou até mesmo uma vida inteira do lado dela, sem sequer a pessoa realmente saber quem nós somos ou realmente nos conhecer. Será que algum de vocês talvez não passaram por isso ou não passam por isso? Será que alguns de vocês, por exemplo, não tem alguém dentro da sua família, seja pai, mãe, tio, tia, amigo, sobrinha, ou de repente esposo ou esposa, que de repente você convive décadas com aquela pessoa e você sente que aquela pessoa ela não te ama, ou aquela pessoa mostra que ela não te ama, que ela não te enxerga, que ela não te valoriza pelo que você representa, e não por aquilo que você dá para ela, ou por aquilo que você está naquele momento presente para ela. Vou citar um outro exemplo muito simples aqui. Uma das pessoas que eu mais amei na minha vida foi justamente a pessoa em que eu menos convivi, que foi a minha avó materna. A minha avó materna, eu convivi com ela até os meus 5 anos de idade. Depois dos meus 5 anos de idade eu saí de casa, né? Fui morar com a minha mãe biológica e com meu padrasto, e depois as minhas irmãs que nasceram. Mas o meu vínculo com a minha avó materna era tão forte que mesmo nós estando separados fisicamente ou geograficamente, o nosso amor nunca diminuiu. O nosso amor nunca terminou, o nosso amor nunca acabou. Sabe por quê? Porque eu amava ela pelo que ela significava para mim. E ela me amava também pelo que eu significava para ela. Tanto é que alguns anos depois, né, que a minha avó veio a falecer, veio a morrer, e hoje ela não se encontra mais no plano físico, a minha conexão de amor com ela não diminuiu nem isso daqui. A minha conexão de amor com ela continua a mesma. Então vocês compreendem que nem mesmo a morte ela pode nos separar de alguém que realmente nos ama? Da mesma forma também que não significa que você passar a sua vida inteira do lado de alguém, isso vai fazer com que essa pessoa enxergue o seu significado. Não estou dizendo que isso seja uma regra, de maneira nenhuma. Tanto é que, terminados os meus 8 anos de voto, né, como nazireu, em que eu passei por vários lugares, casas, eu trabalhei com moradores de rua, já teve algumas ocasiões que eu precisei ficar na rua, dormir na rua, conheci as pessoas de rua, muitas delas estavam em condições de rua por causa de droga, de álcool, algumas delas nem era por causa de droga nem de álcool, mas simplesmente porque perderam tudo mesmo e naquele momento elas estavam naquela condição de rua.
E o que eu pude observar? O amor. O amor em que durante esses meus 8 anos como nazireu, esses 8 anos que eu tive, eu fui nutrindo no coração de cada pessoa sem ter a intenção de nutrir, sem ter a intenção. Então eu consegui e eu pude vencer o meu medo. Sabe aquele medo? Aquele medo que todos nós como seres humanos temos. Medo de perder o pai, medo de perder a mãe, medo de perder o filho, medo de perder o marido, medo de perder o amigo. Medo, medo, medo e medo. E não, eu posso dizer para vocês que as pessoas que realmente te amarem, as pessoas que realmente souberem do seu significado e derem valor para o que você significa, elas nunca irão deixar de te amar. Jamais. Não importa o tempo em que vocês estejam presentes ou o tempo que vocês permaneçam longe um do outro. E nem mesmo a morte é capaz de separar duas pessoas que realmente se amam e sabem do significado do amor e do valor que uma tem pela outra. Da mesma forma também, em que é uma total perda de tempo da nossa parte nós investirmos muitas das vezes em relacionamentos em que nós vemos que não há amor, ou há amor apenas de uma das partes, e nós achamos que não, com o tempo o amor vai aparecer, com o tempo o amor vai surgir, eu vou provar para essa pessoa que eu amo ela, de uma forma ou de outra eu vou mostrar para essa pessoa que eu amo ela, eu vou mostrar para essa pessoa o que é amor, o que é o amor. E não, meus amados, de maneira nenhuma. O amor não precisa ser provado, o amor ele é sentido, o amor ele é de graça, ele é gratuito. Há pessoas que vão passar pela sua vida muito rapidamente, muitas das vezes, e elas nunca mais irão te esquecer. E para sempre elas vão te amar. Para sempre você vai fazer parte da mente e do corpo e da alma delas. Você vai ser carregado dentro delas todos os dias da vida dela. Como vai existir pessoas também em que talvez você conviva todos os dias do seu lado e que não conseguem saber o significado desse amor. Então, esse caminho que Jesus Cristo trilhou, esse caminho que Buda trilhou, esse caminho que São Francisco de Assis trilhou e vários outros personagens também trilharam, eles perceberam algo que antes eles falaram, e eu até lia e ouvia, mas eu pude vivenciar, em que todos nós, como humanidade, nós somos uma família. Uma certa vez, Jesus ele estava reunido com seus discípulos e chegou, Miriam, Maria, a sua mãe, junto com seus irmãos, e um dos discípulos chegou em Jesus ali correndo, afobado, e disse: mestre, mestre, a sua mãe ela está aqui. E Jesus, como sempre, muito sábio, não desmerecendo a mãe dele de modo algum, mas usando aquilo para ensinar, ele disse: quem é meu pai? Quem é minha mãe? Quem são os meus irmãos? E continuando, olhando para todas aquelas pessoas que estavam sentadas ao seu redor. Homens, mulheres, crianças, ricos, pobres, prostitutas, todos os tipos de pessoas. Ele disse: eis aqui o meu pai, eis aqui a minha mãe, eis aqui os meus irmãos, aqueles que fazem a vontade do Criador primordial. Esse é meu pai, minha mãe e os meus irmãos. O que Jesus estava querendo dizer com isso? Jesus estava desmerecendo a mãe biológica dele e os irmãos dele de maneira alguma. Jesus estava nos dizendo, Jesus estava querendo nos ensinar que quando nós estamos conectados a um amor superior, não esse amor terrestre baseado no medo, baseado na posse, mas quando nós estamos conectados a um amor maior,
É este amor maior que nos une. É esse amor, e é o único tipo de amor, esse amor chamado amor ágape, que é capaz de nos unir. E nenhum outro amor. Porque, como eu mesmo disse, se você tem medo, e o medo é uma coisa natural de todos os seres humanos. O medo é algo presente em todos nós, como todos os outros sentimentos. Nós não devemos negar o medo, mas nós devemos olhar para o nosso medo e nos perguntar: por que eu sinto medo? Qual é a razão desse meu medo? E enfrentar o seu medo. Muitas das vezes enfrentar o seu medo, muitas das vezes aceitar o seu medo, muitas das vezes abraçar o seu medo e dizer para ele: olha, se acalme, não há motivo. Dizer para o seu medo, para o seu eu interior: por que você está com medo? Você está com medo de perder o quê? Não se perde nada que não seja nosso. Vocês já ouviram dizer isso? Tem uma frase muito bonita, né? Eu não sei quem disse. É um ditado popular, onde diz que nós só perdemos algo que não é nosso, ou que nunca foi nosso, ou que nunca deveria ser nosso. Porque tudo que é para ser nosso, nós nunca perdemos. Nós nunca iremos perder. E essa foi a minha experiência. Essa experiência tão linda e tão maravilhosa. De todas as pessoas que eu conheci nesses meus 8 anos de nazereado e que até hoje eu carrego aqui, ó, dentro do meu coração. Nesses 8 anos eu tive muitos pais, muitas mães, muitos irmãos, muitos tios, tias, muitos filhos de todas as idades, e que eles me amam até hoje, e muitos deles eu ainda tenho contato até hoje, seja por um telefone, alguns ainda escrevem carta para mim: poxa, Ariel, nós estamos com saudade de você e coisa e tal. Mas vocês compreendem o significado que eu tive para eles na vida deles? E muitas das vezes eu convivi tão pouco com eles. Na minha visão eu achei que eu fiz tão pouco. Mas não é o tanto que nós fazemos. E também não é o tanto de anos que nós estamos na vida de uma pessoa. Mas é a pessoa conseguir enxergar o significado que você tem, o significado que eu tenho, desse amor ágape, esse amor que é de graça, esse amor que não prende ninguém, esse amor que deixa as pessoas livres, esse amor que não importa a distância geográfica, ou não importa nem mesmo a distância de planos espirituais. Às vezes nós estamos no plano terrestre e muitas pessoas que nós amamos já não estão mais no plano terrestre. Mas como o nosso amor não é um amor egoísta, essas pessoas continuam junto com nós. Continuam junto com nós nas nossas atitudes do dia a dia, nas nossas palavras, no nosso coração, no nosso jeito de ser e no nosso jeito de se expressar. Então foi isso que eu aprendi. E depois que eu retornei para a minha vida, né, encerrei os meus 8 anos de voto de Nazireu e retornei para a minha vida, aí sim eu pude perceber quem realmente me amava e quem realmente não me amava. E eu posso dizer para vocês que o número não foi muito grande. Pois é, o número não foi muito grande. De pessoas que eu convivi décadas ou passei a minha infância e quase que a minha vida adulta toda do lado, e simplesmente, pelo menos da parte delas, aquele laço se rompeu. Vocês compreendem? E algumas delas não. Poucas delas continuaram me amando e eu continuei tendo o mesmo significado para elas, como elas também continuaram tendo o mesmo significado para mim. E o nosso laço só veio aumentar ainda mais. Então eu desejo a cada um de vocês muita paz, muita luz, que vocês venham a se autoconhecerem e que vocês venham a compreender que o amor, ele não pode ser pautado no medo. O medo não pode ser pautado no amor.
Há pessoas que elas vão viver talvez uma vida inteira do seu lado e nunca vão te amar. E há pessoas que às vezes vão passar pela sua vida e vão te amar para sempre. Muita paz e muita luz para cada um de vocês.